E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática é Bom Demais. Estamos numa série de vídeos preparando para ETE. Então, hoje estaremos estudando regra de 3, que não serve apenas, diga-se de passagem, para ETE, né? Estudar matemática serve para a vida. A matemática está em tudo, não é verdade? Então, vem comigo, estudamos agora regra de 3. Pessoal, regra de 3, a gente trabalha com a ideia de proporção. Na proporção, eu tenho 4 termos dados, A, B, C e D. Desses 4, na questão vai ter 3 informações. Se me derem 3 informações, eu descubro a quarta. Por isso, regra de 3. Vão te dar, nas situações problemas, 3 informações e tu vai ser conduzido para encontrar a quarta. E isso a gente trabalha com proporção. Então, veja, dentro da regra de 3, a gente tem a regra de 3 simples, certo? Que só vai ter, no caso aí, 2 razões. A sobre B igual a C sobre D. E a gente vai fazer meio pelos extremos e vamos resolver a questão. Regra de 3, simples. 2 razões. Então, veja aqui essa questão comigo. Com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães. Com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Como é que eu monto uma situação dessa? Eu coloco aqui as grandezas, tá? No caso aqui eu estou trabalhando quilograma, 2,5. Foram feitos 30 pães. Pães, segunda grandeza, 30. Então, eu estou trabalhando a grandeza quilograma e pães. 90 pães. Perceba que eu coloquei abaixo uma grandeza abaixo da mesma grandeza, né? No caso, eu estou relacionando pães e pães. Quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Aí eu chamo de X. Pessoal, quando eu pensar em grandeza diretamente proporcional, as setinhas que eu vou estar trabalhando ou serão para cima ou para baixo. Eu vou explicar isso nas questões, tá certo? E quando eu pensar, em grandeza inversamente proporcional, as setinhas terão sentido contrários. Uma será para cima, a outra para baixo, ou uma para baixo e a outra para cima. O que quer dizer essas setas nas questões? Vamos verificar comigo? Veja só, primeiro passo, você adota um referencial. Eu adotei aqui uma setinha para cima. Quem diz como vai ser conduzida essa setinha é você. Eu adotei aqui para cima e vocês vão ver daqui a pouco por quê. Agora eu faço a análise. 30 pães, eu preciso de 2,5 kg para produzir 30 pães. Se eu vou ter mais pães, eu vou precisar de mais ou menos quilograma? Isso, você acertou. Claro que mais, porque aumentou a quantidade de pães. Se aumentou a quantidade de pães e aumentou a quantidade em quilogramas, eu estou trabalhando com a grandeza diretamente proporcional. Se uma seta na minha grandeza diretamente proporcional for adotada para cima, como eu adotei aqui, a outra seta, por sua vez, também deverá ser para cima, porque eu estou trabalhando com a ideia de grandeza diretamente proporcional. E se eu adotei uma seta para cima, a outra, por sua vez, também será para cima. Por que isso acontece? Porque grandeza diretamente proporcional, as grandezas elas aumentam, né? Continuamente. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Por isso eu coloquei as duas setinhas desse jeito. Agora, depois que eu faço isso, o que é que eu devo fazer, né? Para poder concluir a questão. Eu vou colocar aqui 2 barras, tá certo? Colocar o sinal de igualdade aqui no meio, porque eu estou trabalhando com regra de 3 simples. E vou representar numerador e denominador nessas barras, no caso, que estão formando aí a minha proporção. A ponta da seta, você vai sempre colocar quem vai ficar embaixo no denominador. Então, o 2,5 vai ficar aqui embaixo. E o x fica em cima. Perceberam?
A ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. Então, 90 e 30. Quem vai ficar embaixo? Quem diz é a ponta. A ponta da seta diz que é o número 30. Eu boto o 30 aqui, ó. E o 90 fica em cima. Se 30 vai ficar embaixo, o 90 fica em cima. Agora eu tenho uma proporção. Perceberam? É só fazer meio pelos extremos. Só que antes, se eu preferir, eu posso simplificar. O 90 dividido por 30 dá 3. E aqui embaixo tem 1, ó. Porque eu simplifiquei 90 por 30 dá 3. Aí eu faço meio pelos extremos. 1 vezes x dá x. E 3 vezes 2,5 é o valor que eu estava precisando saber quem era. E no caso dá 7,5 quilogramas. Então aqui, ó, é a minha alternativa, letra A. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vamos para a questão 2. Vai melhorando. Você vai ver. Dois pedreiros constroem um muro em 15 dias. Então, o que é que eu tenho? A minha grandeza pedreiros, e eu tenho também a outra grandeza dias. São duas grandezas que eu separo aqui. Dois pedreiros vão fazer o muro em 15 dias. 3 pedreiros vão construir o mesmo muro em quantos dias? Aí eu chamo de X. Observe comigo, lembrando que quando eu tenho grandeza diretamente proporcional, as setas terão o mesmo sentido. Ou elas serão para cima ou elas serão para baixo. E se eu estiver trabalhando com a grandeza inversamente proporcional, as setas terão sentidos contrários, tá? Uma para baixo quer dizer que a outra é para cima. E quem é que vai adotar a seta? Sou eu. Eu adoto a seta sempre onde tem a minha incógnita, o termo que eu quero descobrir. Adotei a seta aqui para cima. Vamos analisar. Dois pedreiros constroem o muro em 15 dias. Dois pedreiros constroem em 15 dias. 3 pedreiros vai construir em mais ou em menos tempo? Tem mais gente trabalhando, Exatamente, vai diminuir o tempo. Então, aumentou aqui, ó, aumentou, e o outro diminuiu. Se um aumenta e o outro diminui, é GDP ou GIP? Aí você olha aqui, ó, grandeza inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Se um aumentar, o outro, por sua vez, vai ter que diminuir. Por isso é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, como é que eu resolvo? Eu coloco aqui duas barras com sinal de igualdade, tá certo? A ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. Nesse caso aqui, o 15 vai ficar embaixo e o x fica em cima. A ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. No caso aqui é o número 3. E o 2 fica em cima. Vai fazer o quê? Meio pelos extremos. 3 vezes x é 2 vezes 15. E aí eu tenho 2 vezes 15, que vai dar 30. Só que esse 30 eu vou dividir por 3. Então, meu x vai ser 30 dividido por 3, que dá exatamente 10. 10 o quê, professor? 10 dias, letra B. E aí? Tá gostosinho ou não tá? É fácil. Vamos para a próxima? Questão 3. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quais são as grandezas, professor? Litros por minuto. Tempo em hora. Então, 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará a mesma caixa? Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então você já sabe, grandeza diretamente proporcional, as setas têm o mesmo sentido, grandeza inversamente proporcionais, as setas têm sentido contrário. Então você adota o referencial, quem vai dizer esse referencial é você, tá certo? E aí compara de 2 em 2. Comparando aqui, 16 litros por minuto, eu tenho aqui, ó, 5 horas. O tempo para encher. Se eu tenho 20 litros, é mais litros por minuto, eu vou demorar mais ou menos tempo?
Isso, muito bem. Eu vou demorar menos tempo, porque eu aumentei a quantidade da vazão da água. Então, se eu aumentei aqui, vai diminuir lá. Um aumentando e o outro diminuindo, é o quê? Isso é G e P, grandeza inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, as setas têm sentido contrário, tá bom? E agora só é fazer aqui as proporções. Eu vou dizer que x está para 5, porque esse 5 fica aqui, porque a ponta da seta diz que quem vai ficar no denominador. E vou dizer que 16 está para 20. E aí eu posso simplificar, viu, minha gente? Eu posso fazê-lo. Se pode, faça. Olha só, 16 tu pode dividir por 4 e o 20 também, ó. Aí vai ficar como? Vai ficar x sobre 5, 16 por 4 dá 4, 20 por 4 dá 5. Aí observa que os denominadores são iguais, ó. Se os denominadores são iguais, você pode cortar. Então, quem é o resultado final? É x igual a 4 horas. Qual é a letra? Letra A. É, letra A. Beleza? Vamos ver aqui a questão 4, né? Questão 4. Eu botei a 5 aqui, mas é a questão 4 que eu quero, tá? Opa, 3. A questão 4. A questão 4, ela está relacionada à regra de 3 composta, pessoal. Como é que eu vou saber se uma regra de 3 é simples ou se ela é composta? A regra de 3 simples só tem duas grandezas. A regra de 3 composta, na leitura a gente vai ver que tem mais, no caso, de duas grandezas. Aí eu coloquei essa questão aqui para a gente verificar, tá certo? Então veja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui. Não está querendo apagar. Eu queria apagar aqui para ficar com espaço, né? E como é essa aula aqui, pá, pronto, consegui. Então a questão 4, veja. Questão 4, eu não faço edição nesses vídeos, tá certo? Por isso eu preciso fazer assim, tá bom? Desculpa aí. Vamos nessa. Questão 4 diz assim, ó. 100 kg de farelo de milho dá para alimentar 5 porcos durante 20 dias. 100 kg. Então aqui eu tenho, ó, grandeza, quilogramas, 100. Dá para alimentar 5 porcos. Quantidade de porcos eu tenho 5. Durante 20 dias. Dias, 20. Para alimentar 8 porcos, 40 kg durará, aí eu chamo de X. Ó, é a mesma ideia da regra 3 simples. Eu adoto um referencial e comparo de duas em duas grandezas. Eu não posso comparar mais de duas. Então, eu estou comparando porcos e dias. Esquece isso aqui. 5 porcos, ele consome uma quantidade de farelo de milho em 20 dias. 8 porcos têm mais boca para comer, aquela mesma quantidade de milho. Vai demorar mais ou menos dias? Isso. Se aumentou a quantidade de bocas, vai diminuir o tempo também para consumir aquele farelo de milho. Então, aumentou, diminuiu, é G e P. Se aqui aumentou e aqui diminuiu, é grandeza inversamente proporcional. Se a seta aqui está para cima, essa aqui tem que ser para baixo. Agora eu vou analisar, esquece essa daqui, ó. Nunca esqueça que tem X. Esquece essa e analisa essas duas. 100 kg, 20 dias. 40 kg. Eu vou demorar mais ou menos tempo para consumir? É claro que é menos, né? Diminuiu aqui, vai diminuir lá também. Diminuiu e diminuiu, é grandeza diretamente proporcional. Se a grandeza é diretamente proporcional, as setas ou serão para cima, todas duas, ou para baixo. Se aqui a seta está para cima, a outra também tem que acompanhar, porque o raciocínio é de grandeza diretamente proporcional. E como é que eu concluo isso? É assim, você vai colocar 3 razões, 3. Onde o primeiro sinal de igualdade, o primeiro sinal vai ser uma igualdade e aqui você bota uma multiplicação, certo? Para transformar uma razão só.
Porque para usar proporção eu tenho que ter duas razões. Como aqui eu tenho duas razões, eu boto um sinal de vezes aqui para transformar ela em uma única razão. Aí vai ficar como? A mesma ideia da primeira. X em cima e 20 embaixo. 5 em cima, a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. 40 em cima e 100 embaixo. Aí o que é que eu faço agora? Simplifico. Eu posso cortar algumas coisas. Observe, vamos ver aqui. 40, pessoal, dividido por 8 dá 5, é ou não é? Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. X sobre 20 é igual a 5 vezes 5 sobre 100. Certo? Aí no caso aqui, eu vou ter x sobre 20 é igual. 5 vezes 5 dá 25. Dividido por 100. Pessoal, posso simplificar ainda? Pode. Você pode dividir aqui em cima por 25 e pode dividir aqui embaixo por 25. Aí você vai ter assim, ó. Você vai ter x sobre 20 igual. 25 por 25 dá 1. E 100 por 25 dá 4. Aí agora você vai fazer meio pelos extremos. 4x é igual a 20. Quem é o valor de x? É 20 dividido por 4. E dá quanto? 5. 5 o quê? Dias. Esse é o resultado dessa questão. Vamos, tem mais. Vamos fazer a questão 5. Questão 5. Ele diz o que na questão 5? Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas? Então você coloca aqui as grandezas, já está se acostumando a pensar, né, dessa forma. Você coloca a primeira grandeza aqui, ó, homens, aí bota 15 aqui embaixo. Dias, coloca aqui embaixo 30. Toneladas, coloca aqui 3,6. 20 homens, quantos dias para extrair 5,6? Adota um referencial em relação a x e compara de duas em duas grandezas, homens e dias. 15 homens vai conseguir extrair uma quantidade em tonelada durante 30 dias. Se eu tiver mais homens, eu vou extrair a mesma quantidade em toneladas em mais ou em menos dias. Se eu tenho mais homens trabalhando, em menos dias. Então, aumentou aqui, ó, de 15 para 20 aumentou e aqui diminuiu. Se um aumenta, o outro diminui, é grandeza inversamente proporcional e por isso a seta aqui tem que estar no sentido contrário a esta, porque é inversamente proporcional. Agora eu vou analisar essas duas daqui, dias e toneladas. 3,6 toneladas são extraídas em 30 dias. 5,6 toneladas vai ser extraída em mais ou em menos dias? Evidentemente em mais, porque tem mais trabalho para fazer, né? Aumentou e aumentou é grandeza diretamente proporcional. Se é grandeza diretamente proporcional, as duas setas ou serão para cima ou serão para baixo. Nessa situação, porque a primeira seta está para cima, a outra acompanha o mesmo raciocínio. E aí, para finalizar de verdade, eu tenho aqui, ó, 3 frações. Onde aqui na primeira fica o sinal de igualdade e aqui fica o sinal de vezes. Coloco x e 30 embaixo. Coloco 15 e 20 embaixo. Por que 20 fica embaixo? Porque a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. Coloco 5,6 e 3,6 aqui. Ó, pessoal, se tem um número decimal aqui, como uma casa decimal só apenas, né? Ao invés de multiplicar, você também pode dividir. Dividir e multiplicar, aliás, né? Tanto faz quando você quer simplificar. Então, eu posso encontrar uma fração equivalente aqui em cima multiplicando por 10. Qual é a ideia? É tirar essa vírgula. Aí eu ficaria assim, ó. Ficaria assim. X está para 30. Assim como 15 está para 20. Vezes 56, porque eu multipliquei 5,6 por 10. E 36. E agora eu simplifico, né? Eu vou simplificar. Eu vou dividir aqui por 5, ó. Porque todo número terminado em 0 e em 5 é divisível por 5. E aqui também por 5. E aqui eu vou dividir por 2 e aqui por 2.
Aí como vai ficar? Vai ficar assim. X está para 30, assim como 15 por 5 dá 3, né? 20 por 5 dá 4. 56 por 2 dá 28. E 36 por 2 dá 18. Aí você olha para cá de novo e pode simplificar, porque 28 dá para dividir por 4. E esse 4 também, ó. Esse número 3 dá por 3 e o 18 também. Eu estou dividindo o mesmo número em cima e embaixo, tá vendo? Aí não corro o risco de dar errado. Então vai ficar x sobre 30 é igual 3 dividido por 3 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, 28 por 4 dá 7 e 18 por 3 dá 6. Aí aqui 7 vezes 1 dá 7, 6 vezes 1 dá 6. Vai ficar x sobre 30 é igual a 7 sobre 6. E agora é só fazer meio pelos extremos. 30 vezes 7 dá 210. 210 dividido por 6. Vamos dividir? 210 dividido por 6. Quanto é que dá 210 dividido por 6? Ó, se eu pensar em simplificar, deixa eu dividir mesmo, né? 210 dividido por 6. 21 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Subtraindo aqui é 3, desce o 0. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Subtraindo 0. Ou seja, a resposta é a letra B de bola. Letra B. Valeu, pessoal. Gostaram da aula? Está sendo útil essas aulas para você? Então deixe aí seu like. Compartilhe o nosso canal Matemática é Bom Demais para alcançar mais jovens. Meu desejo é que os jovens estudem matemática, tá certo? E também, se você preferir, aqui. Inscreve no canal, certo? E você também pode nos acompanhar no Instagram. Tá aí, @professor Eduardo Luiz. Eu me confundi tudo agora aqui, não foi? Deixa aí seu like, seus comentários, se você está gostando desse curso, desse mini curso, beleza? Até mais, pessoal. Foi um prazer por hoje.